Em novembro de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência. Bom, se tu tem um pedido de benefício feito antes da reforma da Previdência, isto é, antes de novembro de 2019, e ele foi concedido depois da reforma da Previdência, isto é, depois de novembro de 2019, saiba que o INSS pode estar te pagando menos e você pode ter direito a receber as diferenças por causa da mudança do cálculo dos benefícios previdenciários. Se te interessa esse assunto, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu me chamo Rafael, sou advogado previdenciarista, atuo na área há mais de 17 anos e hoje quero falar contigo sobre uma revisão que, diferente da revisão da vida toda, não depende do STF e nem mesmo do Poder Judiciário para ser concedida e botar uma grana boa no seu bolso. Quero que vocês acompanhem direto aqui num exemplo prático comigo, na tela do meu computador, que eu vou dividir com vocês, e vamos ver como é que isso funciona na prática. Bem, vamos lá então. Eu tinha dito que a gente ia direto para a tela do meu computador aqui. Acompanhe comigo. Isso aqui é um processo real, tá? E chegou em determinado momento aqui, a gente demonstrou para o juiz a comparação do prejuízo financeiro que aquele trabalhador estava tendo. Veja, a aposentadoria por invalidez dele estava na casa de R$ 1.400. Muito bem. Só que este benefício tinha sido precedido, isso é, houve antes dele um auxílio-doença, que deu origem a essa aposentadoria por invalidez. Então vejam, o auxílio-doença que deu origem foi concedido, foi requerido antes da reforma da Previdência. Ele cessou depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez foi iniciada depois da reforma da Previdência. Ora, como era o mesmo tipo de benefício, como era a mesma patologia, o que o INSS deveria ter feito? Deveria ter simplesmente continuado aquele auxílio-doença e transformado ele em aposentadoria por invalidez, de acordo com as regras anteriores à reforma. Então veja só, aquele valor do auxílio-doença de R$ 2.400 iria aumentar 9%, fazendo a prestação chegar a mais ou menos R$ 2.700. Vocês vejam a diferença, gente, de R$ 2.700 para R$ 1.400. É muita diferença. Eu preparei aqui um outro quadro comparativo, para que vocês entendam exatamente como é que é feito esse cálculo. Veja, o critério aqui é o seguinte: antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, o cálculo do salário de benefício era feito levando em conta a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. Depois da reforma, a partir de 13 de novembro de 2019, a média leva em consideração todos os salários de contribuição desde julho de 94, inclusive os 20% menores. Ou seja, aqui já tem o primeiro prejuízo na sistemática de cálculo. Aqui eu pegava 80% dos maiores para benefícios concedidos antes da reforma. Para benefícios concedidos depois da reforma, o INSS está usando a sistemática nova de cálculo e já pega todos os salários, inclusive os menores. Como se isso não fosse o suficiente para trazer prejuízo, ainda tem mais coisas. Vejam que a RMI, ou a renda mensal inicial, que é efetivamente o salário que vocês recebem lá no banco, lá na boca do caixa, na aposentadoria por invalidez, era o equivalente a 100% do salário de benefício. Vamos voltar um passo aqui. O salário de benefício é apurado a partir das 80% maiores salários de contribuição, desta média. Agora vejam que depois da reforma, a renda mensal inicial parte de 60% do salário de benefício e vai aumentando em 2% para cada ano de contribuição, acima dos 20 anos de contribuição para os homens ou dos 15 anos de contribuição para a mulher. Eu vou mostrar num exemplo prático aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando, de forma bem didática. Vejam, é uma aposentadoria por invalidez requerida, isto é, pedida para o INSS antes da reforma e concedida pelo INSS depois. Ou seja, o pedido foi feito numa época em que a sistemática de cálculo era mais vantajosa e foi concedido num período em que a sistemática de cálculo era menos vantajosa. Dei um exemplo aqui, dei o nome de João aqui para o nosso exemplo. Ele é homem, tem 55 anos de idade. O tempo de contribuição dele eu considerei 20 anos, tá? Que é o mínimo necessário lá, para ele receber os 60% do salário de benefício. 20 anos dá 240 meses. Antes da reforma, como é que era o cálculo? Vamos pegar 80% dos maiores. Eu considerei aqui uma média de contribuição do salário dele na casa de R$ 4.000, tá? A gente pega o salário de contribuição, a gente atualiza esse salário, então não é muito discrepante chegar nessa média de 4 mil. 80% de 240 dá 192 meses. Ora, sobraram 48 meses aqui, ó, de salários mais baixos que foram desprezados no cálculo.
No nosso exemplo, esses salários ficavam na casa de R$1.000, o salário mínimo, né? Com a correção chegava ali a R$1.000. Vocês têm que pensar que são 20 anos para trás, então o salário era menor, certo? Bem, depois da reforma, olha como é que ficou. A média de todos os salários de contribuição dele, isto é, os 240 meses, já deu 3.400. Por quê? Porque entraram também os salários mais baixos. Esses salários menores ajudam a puxar a média para baixo. E agora vejam o tamanho do prejuízo. Se antes da reforma era 4.000 o salário de benefício dele, ora, para uma aposentadoria por invalidez, a renda mensal inicial, a RMI, seria de 100% do salário de benefício, ou seja, no nosso exemplo, os mesmos R$4.000. Depois da reforma da Previdência, a gente já começa com 3.400 para o salário de benefício. Como a regra manda eu pagar 60% mais 2% para o homem a partir dos 20 anos de contribuição, eu vou ficar só no 60%, eu não tenho nenhum acréscimo de 2%, porque ele tem 20 anos de contribuição no nosso cálculo. Então ele vai ficar com 60% do salário de benefício. Nesse caso aqui, o equivalente a 2.040. Agora vocês vejam o tamanho da diferença. R$4.000 antes e R$2.000 depois. Mais de R$1.900 por mês a menos esse trabalhador está recebendo. Ora, se a gente for buscar essa diferença dos últimos 5 anos na justiça, nós teremos, sem juros e correção, mais de R$117.000. Então vocês podem ter uma ideia do tamanho do prejuízo para aquelas pessoas que pediram os seus benefícios antes da reforma e tiveram os benefícios concedidos depois da reforma, com a sistemática de cálculo trazida pela reforma. Vocês acabaram de acompanhar comigo aqui na prática como é que se analisa uma revisão dessas. E olha só, essa é só uma revisão. E não depende do STF nem